Ok, quem tá no Instagram. Ótimo. No Facebook começou, então boa noite, bom dia e boa tarde para todas as pessoas que estão vendo que verão este vídeo. Bom, para quem não sabe, sou o Grilo Falante, ou se preferir, Nicolas Catalani Zamboni Kikebush, apesar de que imagino que para você, Grilo Falante, seja mais pronunciável, né? Porque já me chamaram inclusive de Zakabush, né? Pegaram o Zamboni e fundiram com Kikebush, né? Enfim. Eu fiquei pensando quem é que tinha algum. Quem que era o coitado com esse nome, né? Enfim, pra quem não sabe, isso aqui é uma live feita no Facebook e no Instagram, né? Com o objetivo de revisar, de terminar de revisar os conteúdos vistos até agora, né? Porque pra quem não sabe, esse a gente já falou de mais de 49 assuntos diferentes, né? Na verdade, acho que foi mais de 50 assuntos diferentes, né? Então, e ainda não falamos daquilo que realmente importa, que é a capoeira, né? Porque, para quem não sabe, o objetivo destas lives é conversar sobre a história do Brasil contextualizada dentro da história da capoeira, né? E depois de mais de 50 temas ou mais temas diferentes, a gente não começamos ainda a falar sobre a capoeira, né? Por quê? Porque até agora, como eu busquei demonstrar, o objetivo foi introduzir as coisas, né? Mostrar como as coisas aconteceram, porque e, além disso, todas essas coisas, mesmo que não estejam diretamente ligadas à capoeira, estão ligadas à capoeira, né? Inclusive os temas que eu vou dar uma revisada rápida hoje, né? Que vai ser o segundo vídeo de revisão, porque haja coisa que pode acontecer em, deixa eu ver, 1500, em 300 anos, né? Então, né, hoje pretendo terminar de revisar, e nesse caso eram os temas que menos tem a ver realmente com a capoeira, né? E para quem não sabe, é claro, né? E por que então para que tanto trabalho se ainda não falou da capoeira, né? Já começando aqui um pouco para que eu já falei no vídeo anterior, né? Tem um provérbio africano que diz o seguinte: no século XIX, o mundo em que a capoeira vai nascer, né? A gente tem que ter entendido como é que esse mundo chegou onde ele tá, né? Ou seja, a gente tem que entender os eventos anteriores que sim, começa em 1400 e quanto? Que era? Começa em 1453 com a queda de Constantinopla, né? É, Enfim, deixa eu ver. Tem mais alguma coisa que eu acho importante falar nestes 2 minutos enquanto espero as pessoas chegarem? Porque isso aqui é uma live, portanto é interessante ter o maior número de pessoas possível. E, portanto, eu sempre espero uns 5 minutos, né? Antes de começar a falar sobre o tema que quero falar propriamente dito, né? E é claro, tinha me esquecido, mas sendo uma live eu vou esquecer as coisas que eu quero falar, né? Eu vou começar a olhar aqui para os comentários, vou falar coisas meio aleatórias porque estou respondendo os comentários. Às vezes vou ler alguns comentários, né? Se eu achar pertinente, interessante, né? Deixa eu ver o que mais. Também há sempre a possibilidade de eu falar que eu vou falar alguma coisa e vou chegar no final e não ter falado, né? E eu acho que, bom, já são 20 horas e 4 minutos. Então, sendo assim, um a mais, um a menos não faz diferença, apesar de eu não concordar. Vamos começar a falar logo, né? Bom, então o que acontece? No vídeo passado, né, a gente terminou, eu não lembro se foi com a chegada da família real ou se foi com o primeiro reinado. Mas mal não vai fazer, né? Então, porque, enfim, acabei ficando empolgado e fui só indo mesmo, né? Então vamos lá. A independência dos Estados Unidos, que eu tenho quase certeza de que eu falei, foi declarada lá no dia 4 de julho de 1776. E é um evento fundamental na história do mundo todo, né? Porque a independência dos Estados Unidos
acima de tudo, né, o impacto que vai ter no Brasil vai ser, deixa eu ver, vai estar afetando o Brasil pelos próximos, deixa eu ver, 1776 para 2021, né? Quem aí for bom de matemática faz as contas. Quanto é que é 2021 menos 1776, né? Vai ser a duração de tempo da independência dos Estados Unidos, né? Porque o que acontece? Além de ter sido a primeira retomada do modelo republicano, baseado lá na República Romana, né? E que vai influenciar o Brasil até hoje, né? Não só pela escolha de uma república federativa, né? Que é que é uma inspiração na República Estadunidense, né? Mas inclusive na a bandeira do Brasil vai ser uma cópia descarada da bandeira dos Estados Unidos. E agora você está imaginando a bandeira do Brasil, né? Pensando o que ela tem a ver com a bandeira dos Estados Unidos. Tudo, pesquisa aí, primeira bandeira do Brasil e você vai ver. Da República do Brasil você vai ver lá uma cópia exata, fiel da bandeira dos Estados Unidos, né? Chega a ser vergonhoso, na minha opinião. E o nome do Brasil, né, que foi escolhido também, República dos Estados Unidos do Brasil, né? Nem sabe-se de onde veio a inspiração, né? Então, assim, é um evento que vai ter muita importância no mundo e no Brasil. Só que mais do que isso, a independência dos Estados Unidos tem um outro efeito, né? Que faz com que eu tenha que ter comentado agora e não quando a gente for falar da proclamação da República do Brasil, né? Por quê? Porque um dos fatores para a Revolução Francesa que que permitiria que Napoleão Bonaparte ascendesse como o imperador autocoroado da França, né? É a independência dos Estados Unidos. Mas é claro que teve outras causas, né? Por exemplo, teve lá no dia 8 de junho de 1783 a erupção do vulcão, a erupção de Lac, né? Um vulcão lá da Islândia, uma erupção monstruosa, né? Eu contei no vídeo da Revolução Francesa. Mas uma coisa que eu não contei, né? Que eu só juntei Lé com Cré hoje mesmo, né? É que além que essa causa climática, né, desse inverno aí que acabou com a chance do Luís XVI, creio eu, continuar no governo, né? Porque assim, o Luís XVI devia ser um cara assim, muito azarado, né? Porque não bastou ter a erupção de Lac para mudar toda a lógica climática do planeta, né? Também foi um período de menor atividade das manchas solares, né? E quando você tem um período com menor atividade das manchas solares, você tem um resfriamento global, né? Porque aí o Sol emana menos calor, né? Não me pergunte o porquê, eu não sei, né? Eu sei que é assim, né? Não sei as razões. E uma outra coisa que também não ajudou muito o Luís XVI foi o seguinte: começou a vir um monte de colono para a América do Norte, né? E os colonos começaram a olhar e falaram: nós temos que desenvolver este ambiente, né? Este território que é apenas uma floresta inútil. Vamos então sair cortando tudo e plantar soja e botar gado lá, né? Para desenvolver o lugar. Bom, tá certo, não foi exatamente essa razão que levou eles a saírem desmatando todas as florestas lá dos Estados Unidos, Canadá, coisa e tal, né? Mas isso também não colaborou para o Luís XVI, porque eu não sei se vocês sabem, né? Quem diz essas coisas aí é um outro energúmeno, né? Mas se você sair e destruir uma floresta inteira, não sei, tipo, deixa eu ver, que tal a floresta amazônica, uma coisa que nunca aconteceria de verdade, né? Porque só uma pessoa muito, como é que se diz, rasa pra achar que seria uma boa ideia, né? Se você destrói uma floresta inteira, você só acaba com toda a lógica climática, né? Às vezes do planeta, né? Então, quando pegaram e destruíram as florestas da América do Norte, né? Quando começaram a destruir as florestas da América do Norte, você tem uma baixa na temperatura global, né? E isso associado com a erupção de Lac,
com essa coisa das manchas solares, né? Você tem uma queda brutal na temperatura global, enfim, né? E aí, por que a Revolução Francesa e a Era Napoleônica são importantes? Elas são importantes só porque é graças a elas que o mundo entrou na Idade Moderna, né? O marco inicial da Idade Moderna é o início da Revolução Francesa, que aconteceu no dia 5 de maio de 1789, com a queda da Bastilha, e acabaria com o golpe do 18 de Brumário, né, no dia 19 de novembro de 1799, né, ou se você preferir 18 de Brumário de, suponho que 1799, não sei se os franceses, quando decidiram sair quebrando tudo, decidiram mudar inclusive os anos, né, e aqui seria o marco inicial da Era Napoleônica, que terminaria no dia 28 de junho de 1815, por causa do isolamento que ocorre com redução da incidência dos raios solares. Aqui, estão dizendo que suponho que enfim, e aí, quando você tem justamente na Era Napoleônica, que vai ter lá a invasão da França, que a França vai invadir Portugal, né? E forçando a família real portuguesa a vir aqui pro Brasil. E isso tem tudo a ver com a capoeira, né? Porque do momento que o Dom João VI chegou, em 1808, o Brasil deixou de ser uma colônia de Portugal, né? Se tornou Reino Unido junto de Portugal e Algarves, né? Então, assim, é um momento chave na história do Brasil. É um momento que determina a independência do Brasil, né? E é um momento que vai determinar, de certa forma, até hoje, né? Como vamos conversar depois quando falarmos sobre sobre a proclamação da República, né? E o que acontece, né? Isso aí, o vulcão, né? Que o isolamento que ocorre com a redução da incidência dos raios solares, né? Vira tipo um domo que impede a entrada da luz solar e, portanto, do calor, né? Bom, e aí o que acontece, né? E aí, o Dom João VI, das várias coisas que ele vai fazer, né, vai ser trazer a missão artística francesa para o Brasil, né, que é sobre a qual a gente conversou, porque, enfim, o Debré é incrível, o Rugendas é incrível, são pessoas assim que eram artistas e fizeram nada da vida, né, só dezenas, centenas de obras em alguns poucos anos, como a gente bem viu, foi nada, né, nada demais, né. O Debré, por exemplo, que não fez nada da vida, né, só deu toda a ilustração do que era o Brasil do século XIX, né, mostrando lá todas as castas sociais, inclusive os escravos e os indígenas, né, os povos indígenas, né. Então, assim, gente que não fez nada, a gente conversou sobre eles também, né. E aí, o que acontece, né? O Dom João VI, ele acaba retornando lá para Portugal, né? Por causa da Revolução Liberal do Porto. E aí, vai ocorrendo uns eventos. Em 1822, o primeiro... a dona Leopoldina lá declara a independência do Brasil e avisa lá pro Dom Pedro I que ela e o Bonifácio declararam o Brasil independente, e aí ele concordou e gritou lá, independência ou morte, coisa e tal, tava assim montado naquele burro, né, morrendo de diarreia, quer dizer, ele estava lá heroicamente montado naquele alazão branco, se não me engano, né, e aí, independência ou morte, coisa e tal, lá em 7 de setembro? Em 7 de setembro de 1822. E aí ele vai lá ficar governando do Brasil até 1831, quando ele cai, né? E o que isso tudo tem a ver com a capoeira, né? Só tudo, porque, por exemplo, uma das coisas que o Dom João VI vai fazer para o Brasil, mais especificamente para o Rio de Janeiro, é ampliar os limites urbanos da cidade, por assim dizer, né? Isso tem tudo a ver com a capoeira, porque a capoeira como a gente vai conversar a partir da próxima semana, creio eu, né? É uma prática indiscutivelmente urbana, né? É uma prática que pode ter surgido
nas fazendas, pode ter surgido nos quilombos, pode ter surgido em qualquer canto que você quiser dizer que surgiu, né? Porque até que se prove o contrário, não tem. A gente não pode dizer onde é que surgiu a capoeira, né? O único fato é que que teoricamente surgiu em algum lugar do Brasil, mas independente de onde ela nasceu, ela floresceu nas cidades, foi no ambiente urbano, né? Foi no ambiente do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Recife, esqueci a cidade, de Olinda, de Salvador, né? E tanta do Recôncavo Baiano, de Pernambuco, da Bahia, né? Chegando até o Ceará e tudo mais, né? Boa noite, Veri. Então, né? Com a expansão urbana promovida pelo Dom João VI, a capoeira no Rio de Janeiro ela vai mudar sua geografia, né? Que é uma coisa sobre a qual a gente vai conversar de maneira mais específica, né? O primeiro reinado tem tudo a ver com a capoeira, do início ao fim, né? Inclusive a própria queda do primeiro reinado tem tudo a ver com a capoeira, né? Vai ter lá repercussão lá na Ilha das Cobras, onde um monte de capoeirista era preso, eu vou conversar depois. Vai ter repercussão lá não vai ter repercussão não. Os capoeiristas vão ter participação no movimento da derrubada do Dom Pedro I, né? Entre outras coisas que vão ocorrer no primeiro reinado que torna indissociável a capoeira com este período, né? Boa noite, Alba, né? E o que acontece aí em 1831 com Dom Pedro fora do governo, né? Todo aquele jogo político, a gente tem o início do período regencial, né? Que é aquele período tumultuoso e terrível na história do Brasil, em que o Brasil foi governado por regentes, ou pelo menos parte do Brasil, né? Durante boa parte do tempo, né? Porque acontece que, se vocês se lembram, né, quando a gente conversou das aulas de histórias ou de qualquer outra coisa aqui, se vocês não sabiam, agora vocês vão saber, né, que ocorreu de 1835 a 1840 a Guerra dos Cabanos, de 1837 a 1838 a Revolta da Sabinada, de 1838 a 1841 a Revolta da Balaiada, de 1835 a 1845 a Guerra dos Farrapos, né, e além disso a gente ainda teve a Revolta dos Malês, que foi uma das rebeliões escravas que aconteceram nesse período, em que, como essas revoltas que eu citei, né, o objetivo era separar o Brasil, né, eram territórios que não estavam sob a égide da regência, né, durante esse período. Revoltas assim incríveis, né? A Revolta dos Cabanos que conseguiu tomar Belém, que era a capital, né, do Pará. A Balaiada, uma revolta popular, né, com participação dos quilombolas lá do Negro Cosme, né, a Guerra dos Farrapos, que apesar de tudo, né, durou 10 anos, né, e todo esse caos, né? Porque essas são só algumas revoltas, assim como a Revolta dos Malês e a Revolta Escrava de Vassoura são só algumas das revoltas, né, que aconteceram nesse período, porque foram várias, né? Se minha memória não falha, teve inclusive uma no Rio de Janeiro que o povo simplesmente saiu querendo coroar uma outra pessoa como o rei do Brasil, né? Assim, tudo teve umas coisas assim meio um tanto quanto engraçadas, né? Mas teve um monte de revoltas, né? E aí, dentro dessa confusão toda, de novo, com muitos jogos políticos sobre os quais a gente comentou, né? Sim, eu sei que Belém é a capital do Pará até hoje, né?
enfim, um jogo político causado não apenas por essas revoltas, mas essas revoltas foram a justificativa para o golpe da maioridade, né? A golpe da maioridade, na verdade, faz parte de um contexto muito maior da política brasileira, né? Mas as revoltas foram as justificativas para se dar o golpe da maioridade, né? Um golpe que a população desejava, né? Que fizeram até uma marchinha, porque o Brasil é incrível, né? Eles fizeram uma marchinha, né? Diziam lá: queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade. O Brasil dispensa a lei, viva a maioridade, né? Gente, porque, enfim, estamos no Brasil, né? Não podia ser uma coisa séria de verdade, né? Tinha também uma outra marchinha, tinha uma marchinha aí pros que eram contra o golpe da maioridade, enfim, essas coisas do Brasil. E aí, então, o segundo reinado vai começar em 1840, né? Que é o mesmo ano em que eles conseguem acabar com a revolta, com a Guerra dos Cabanos, né? 5 anos depois só iriam acabar com a Guerra dos Farrapos, né? O Dom Pedro II, né, lá no início meio sendo manipulado lá pelas pessoas próximas que estavam realmente à frente no governo, e depois começou a pegar o jeito da coisa e governar o Brasil, né, e governaria até 1889, né. É um personagem, assim, na minha opinião, incrível mesmo, né, na história do Brasil, apesar de tudo, né. E aí foi basicamente isso que a gente conversou antes de recuar no tempo, até a separação dos continentes de novo, né? Porque aí a gente chegou nesse ponto, e para falar da capoeira a gente tem que a gente chegou nesse ponto, né? E aquilo é a partir do antigo cordão que trançamos o novo, então recuamos no tempo novamente, né? De volta para a separação dos continentes, né? Para entender a história de São Paulo, né? Aí a gente conversou, né, sobre quem habitava São Paulo, né? Os povos africanos que vieram para cá, depois os povos indígenas, né? Os tamoios, os tupiniquins, os carijó. E aí lá conversamos sobre como São Vicente foi fundado em 1532, né? Como as coisas que aconteceram acabaram levando em 1543 que o Brás Cubas, né? Não de Memórias Póstumas, mas um outro Brás Cubas, né? Fundasse a Vila de Santos, né? E como tudo isso fez com que em 25 de janeiro de 1554 fosse fundada São Paulo, né? Naquele território sagrado para os Tupiniquim, né? E aí, né? Depois falamos da história de Recife e de Olinda, né? Sobre quais povos estavam lá, né? Os Tupinambá, os Caeté, os Tabajara, que estavam quando os europeus começaram a vir para cá no Brasil, né? E aí, como em 27 de setembro de 1535 foi estabelecida a Vila Cosmos, e aí em 1537 teria sido fundada a cidade de Olinda e de Recife, né? Que no início era uma coisa só e acabaria se separando, né? E aí em 1710 e 1711, né, como consequência dessa separação ocorreu a Guerra dos Mascates, né, para tentar decidir, então, depois, agora que Recife e Olinda estavam separados, para decidir quem que iria ficar com o domínio político da província, né? Uma coisa que é consequência lá das invasões holandesas, né? Porque um tema sobre o qual nós já tínhamos conversado bem anteriormente, né? Porque tá tudo conectado, né? A história de Salvador, né? Que a gente inclusive usou uma música de capoeira para não é simbolizar, não é retratar, não é identificar, esqueci agora a palavra, né?
mas que conta sobre Salvador, uma música que eu pretendo utilizar novamente sobre quando a gente for falar da capoeira em Salvador, né? E aí, né, a gente conversou lá desde os povos que estavam lá, os Tupinambá, os Aimoré, os Tupiniquim, que como em 1549 foi fundada a cidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, né? E aí como passou em 1763 a ser o Rio de Janeiro, né? E aí por fim completamos com a história do Rio de Janeiro, né? Falamos lá um pouco dos tamoios, ilustrar, isso mesmo, essa palavra, retrato de Salvador, foi para ilustrar, né, a história de Salvador, né, né, os tamoios, Temiminó, e aí lá em 1555, 1560, né, aquele período da França Antártica, que foi quando a França, graças àquela entrada de Rouen, né, que só pra comentar, assim, um comentário inocente, sem nenhuma ligação com os dias de hoje, né, os Tupinambá, creio eu, que estavam lá, né, que foram chamados pelo rei, né, falaram que achavam que a França era um lugar muito estranho, porque para começar o rei era uma criança que nem foi lutar lá com eles, né? Um moleque lá que nem foi lutar com eles, aí coisa e tal, e aí considerando que tinha tanta gente mais forte que aquele moleque, né? E aí, mais que isso, era um lugar estranho também, porque, enfim, né? Tinha tanta gente com pouca coisa, tão pouca gente com muita coisa, né? E aí terminaram, né, comentando que não entendiam por que essas pessoas com pouca coisa não simplesmente entravam lá nas casas das pessoas com muita coisa, quebravam elas e levavam tudo embora, né? Um comentário inocente, sem nenhuma ligação com o mundo de hoje, né? Porque o que acontece, né? A história não tem nada a ver com o presente, né? E aí, 1º de março de 1565, a gente conversou sobre como, por consequência da França Antártica, foi fundado o Rio de Janeiro, né? E como em 1763, por uma série de questões, o Rio de Janeiro se torna a capital do Brasil. E em 1808, né, eu comentei o seguinte dado, né? Que a população escrava era de 20% contra 78,5% de pessoas livres e 1,5% de pessoas libertas, e já em 1821 a população escrava era de 45,6% de escravos, a população escrava era de 45,6% de escravos e a de livres era de 54,4%, né? Números que são muito representativos para a capoeira, né? Números que influenciam muito a capoeira, porque o que acontece? O que levou a esse aumento do número de escravos é a vinda de Dom João VI para o Brasil, né? Quem praticava a capoeira no Rio de Janeiro em 1808 até 1850 mais ou menos era majoritariamente os escravos, mas não qualquer escravo, eram os escravos africanos, aqueles escravos que vinham lá da África, né? Especialmente aqueles cuja nação estavam ligadas lá à bacia do Zaire, né? Lá do Reino Banto, lá Angola, Cabinda, coisa e tal, né? E o que isso tudo tinha a ver com a capoeira no final das contas, né? É simples, toda essa história dessas cidades, ela reflete na capoeira, o fato do Rio de Janeiro ter sido capital do Brasil reflete na capoeira, porque foi por isso que Dom João VI foi para o Rio de Janeiro e não ficou em Salvador, porque ele chegou em Salvador e depois foi para o Rio de Janeiro. E foi a presença do Dom João VI no Rio de Janeiro, né, com todas as mudanças que ele promoveu, que causou esse aumento absurdo na população escrava do Rio de Janeiro, né? E o fato do Rio de Janeiro ter sido capital do Brasil, o que determina uma série de relações entre escravos, né? Por exemplo, a relação dos capoeiras cariocas com os capoeiristas paulistas, né?
uma questão econômica, não é à toa que a capoeira floresceu nesses lugares, né? Porque Recife e Olinda foram as cidades mais importantes do Brasil até o domínio dos holandeses, né? Continuaram tendo uma importância economicamente falando, né? Ainda que menor após a invasão holandesa, né? Salvador, primeira capital do Brasil, né? É um porto conhecido, e economicamente importante também. Rio de Janeiro nem se fala, né? Era a capital do Brasil. E São Paulo, é claro, como a gente já discutiu, o canto mais importante do Brasil, porque tem a melhor pizza do mundo, né, gente? E além disso, era onde estava, no século XIX, o dinheiro do Brasil, é de onde vinha o dinheiro do Brasil, da economia do Brasil, né? Com aqueles barões do café horrorosos, né, gente? E isso tudo tem grande impacto na capoeira, inegavelmente, né? Porque a capoeira era praticada por escravos, a capoeira era escrava, e então só poderia existir onde os escravos estavam, né? Então, logicamente, essas concentrações são por conta dessa questão econômica, né? Então, né, assim eu acredito que a gente já revisou tudo que tinha para revisar, né? Só levamos 1 hora e 33 minutos mais ou menos, né? Descontando, não considerando aí os segundos, né? Então, sendo assim, próxima semana a gente vai falar sobre capoeira, né? Vamos falar sobre a capoeira do século XIX, né? Mas especificamente, em especial, na primeira metade do século XIX, né? Na verdade, eu li um monte de coisa, né? Aí só falta organizar mesmo, né? Pra ver como é que vai ficar. Mas enfim, né? A partir da próxima semana a gente vai conversar, né? Sobre a capoeira do Rio de Janeiro, São Paulo, Olinda, Recife, e, né, também até além dessas fronteiras, né? Então, sendo assim, né? Até próxima semana. Por hoje é só. E claro, esse vídeo estará no meu canal do YouTube Papo com Grilo dentro de alguns minutos. Então agradeço quem for lá curtir, comentar, dar visualização, e agradeço a todos que forem compartilhar este meu vídeo, né? Então até a próxima semana.